Olá, eu sou o Dr. William, diretor de Oncologia e Hematologia do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. E hoje nós vamos conversar sobre a atualização do EACR 2018, na qual houve uma plenária sobre câncer de pulmão não pequenas células metastático, com um enfoque especial em imunoterapia. Até aproximadamente uma década atrás, o tratamento para câncer de pulmão não pequenas células era baseado em quimioterapia citotóxica, sem muitas diferenças entre os diferentes tipos de quimioterapia. Esperava-se uma sobrevida mediana em torno de 10 meses, ou seja, mais do que 50% dos pacientes já haviam falecido após um ano do diagnóstico. Muita coisa mudou nesses últimos 10 anos, especialmente com o advento da imunoterapia. A imunoterapia foi aprovada alguns anos atrás para pacientes com câncer de pulmão, previamente tratados com platina, e hoje em dia nós temos 3 drogas aprovadas nessa situação: atezolizumab, pembrolizumab e nivolumab. De lá para cá, passou-se a estudar a imunoterapia no tratamento de primeira linha de câncer de pulmão não pequenas células, e esse foi o foco dos estudos apresentados na EACR em 2018. Eu gostaria de comentar 3 estudos que foram importantes nessa última apresentação. O primeiro deles é o estudo CheckMate 227. No estudo CheckMate 227, esse é um estudo bastante complexo que, na verdade, são 3 estudos dentro de um só. Avaliam-se estratégias de imunoterapia comparado à quimioterapia isolada com doublets de platina em pacientes com câncer de pulmão não pequenas células. Existem vários desfechos primários que estão planejados para serem analisados nesse estudo, sendo que em 2018 na EACR o primeiro desfecho primário foi apresentado, que é um desfecho de sobrevida livre de progressão nos pacientes com alta carga mutacional, que foi definido com uma carga mutacional maior ou igual a 10 mutações por megabase. Então, basicamente, pacientes foram randomizados para receberem quimioterapia versus imunoterapia, e na análise desse desfecho, o que se avaliou foi a eficácia da combinação de ipilimumab mais nivolumab versus quimioterapia naqueles pacientes com alta carga mutacional, sendo que a medida de eficácia que foi utilizada foi a sobrevida livre de progressão. Houve uma melhora da sobrevida livre de progressão, estatisticamente significativa e clinicamente relevante, com um hazard ratio de aproximadamente 0,6. O segundo estudo, que é um estudo importante que foi apresentado na EACR desse ano, é o estudo da combinação de carboplatina, paclitaxel, bevacizumab e atezolizumab versus o controle de carboplatina, paclitaxel e bevacizumab. Esse é um estudo chamado IMpower 150. Esse estudo já havia sido apresentado anteriormente com o aumento da sobrevida livre de progressão na comparação do braço de carboplatina, paclitaxel e bevacizumab versus as 3 drogas acrescidas de atezolizumab. Existe um outro braço desse estudo, com a combinação de carboplatina, paclitaxel e atezolizumab, que ainda não foi analisado porque os dados ainda não estão maduros. Nesta EACR foi feita uma análise detalhada dos subgrupos que poderiam se beneficiar desse tipo de abordagem, e basicamente o que se observou foi que esta abordagem parece ser beneficial em todos os subgrupos estudados, independentemente da análise de PDL1, e, importantemente, independentemente da presença de mutações em EGFR ou alterações do gene do ALK. Lembrar que nesse estudo, os pacientes com mutação de EGFR ou alteração do ALK só poderiam ser acruídos se eles já tivessem passado por terapia-alvo. E o terceiro estudo, talvez aquele que mais mude a nossa prática clínica diária de maneira imediata, é o estudo Keynote 189. Nesse estudo, pacientes com câncer de pulmão não pequenas células de histologia não escamosa foram randomizados para receber quimioterapia com carboplatina e pemetrexed, seguido de pemetrexed de manutenção, versus no braço experimental tratamento com platina, pemetrexed, pembrolizumab, seguido de pembrolizumab e pemetrexed de manutenção. Os desfechos primários desse estudo eram sobrevida global e sobrevida livre de progressão.
Nesta ACR foi demonstrado que a sobrevida global foi maior para aqueles pacientes que receberam a combinação de platina, pemetrexed e pembrolizumab, com hazard ratio de aproximadamente 0,5. Além disso, houve um aumento da sobrevida livre de progressão e houve um aumento das taxas de resposta, quase o dobro de taxas de resposta, ou mais do que o dobro de taxa de resposta, naqueles pacientes que receberam a combinação com imunoterapia. Os pacientes que foram incluídos nesse estudo não poderiam ter mutação do EGFR ou ALK, mas os pacientes podiam ser incluídos independentemente do status de PDL1. E o que se observou é que o benefício da adição de imunoterapia à quimioterapia ocorreu em todos os subgrupos definidos por PDL1 negativo, PDL1 expressão entre 1% e 49% e PDL1 expressão maior ou igual a 50%. Mais importante do que isso, a sobrevida global em um ano nesse estudo para combinação chegou a aproximadamente 70%, o que é muito melhor do que o braço com quimioterapia, onde a sobrevida em um ano é de aproximadamente 50%, que é o que nós esperaríamos baseados em controle histórico. Certamente esse estudo pode mudar a nossa prática clínica diária já no dia de hoje. A combinação de quimioterapia com carboplatina, pemetrexed e pembrolizumab já é aprovada nos Estados Unidos para uso em primeira linha, com base no estudo de fase 2, KEYNOTE-21G, e agora corroborados pelos dados do estudo de fase 3, KEYNOTE-189. Esperamos que essa aprovação ocorra rapidamente no Brasil também, e essa aprovação provavelmente virá independentemente do status de PDL1. Portanto, nós partimos de uma situação onde muitas vezes nós esperávamos o resultado de PDL1 para podermos indicar uma imunoterapia de primeira linha, até então pembrolizumab de primeira linha como droga única é aprovada no Brasil para os pacientes com PDL1 maior ou igual a 50%, e agora nós estamos em uma situação onde, independentemente do status de PDL1, poderíamos recomendar a combinação de quimioterapia mais pembrolizumab para todos os pacientes, já que houve ganho de sobrevida global em todos os subgrupos estudados, independentemente da expressão de PDL1. Existe um pequeno aumento dos efeitos colaterais quando se adiciona a imunoterapia à quimioterapia e devemos prestar especial atenção à insuficiência renal aguda e nefrite. Portanto, hoje, a partir da apresentação dos dados de ACR e entendendo todas as drogas disponíveis, trataríamos os pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, sem mutação de EGFR e sem alteração do gene do ALK, com a combinação de platina, pemetrexed e pembrolizumab na primeira linha, independentemente da expressão de PDL1. Para aqueles pacientes que têm histologia escamosa, nós sugerimos dosar o PDL1 na amostra tumoral. Se o PDL1 for maior ou igual a 50%, esses pacientes devem receber pembrolizumab na primeira linha. Se o PDL1 for menor do que 50%, esses pacientes devem receber quimioterapia baseada em platina na primeira linha e no momento da progressão, eles devem receber imunoterapia de segunda linha, e a imunoterapia na segunda linha pode ser atezolizumab, nivolumab, ou no caso de PDL1 maior ou igual a 1%, pembrolizumab. Muito obrigado.